irmãos, minhas irmãs, que a graça de Jesus, o Salvador, seja abundante nessa manhã, que fale profundamente ao nosso coração através da sua palavra. Eu tenho procurado falar nessas manhãs de domingo sobre o conteúdo das coisas, a essência das palavras, os significados. Lembro que falei sobre o que significava a salvação, que é o tema, o propósito da história do Gênesis ao Apocalipse. Falei sobre a pessoa de Jesus, que é o personagem ou a personagem central da Bíblia. Falei domingo passado sobre o resumo de tudo que é o temor do Senhor, a forma de como o enxergamos. Essa é uma questão conceitual, que vai além das palavras. Eu disse aqui que eu recebi uma visita de um grupo para uma entrevista, e esse grupo me fez uma pergunta sobre questão de ecumenismo. Por que a igreja protestante, evangélica, histórica, como no caso a presbiteriana, não adota, não abraça essa proposta de ecumenismo, já que há um só Deus, e como dizem popularmente, há um só caminho, todos estão seguindo para o mesmo lugar. E então eu expliquei para esse grupo que isso não é verdade, conquanto teoricamente pareça ser. Mas quando a gente dá as mãos em irmandade com vários grupos religiosos, católicos, espíritas, umbandistas, conquanto falemos no nome de Deus, ou em determinado ambiente haja uma Bíblia em cima da mesa, aquela palavra Deus não se refere à mesma pessoa. Para alguns, Deus é uma divindade etérea, sem forma, sem definição de caráter, apenas um ser superior. Para outros, Deus é Alá, que para eles é só um outro nome de Deus. E cada uma das seitas vai definindo seu próprio Deus, segundo a sua conveniência. Nós encontramos na Bíblia Sagrada muitos deuses construídos pelo homem. E lembramos do Monte Carmelo, quando Elias, profeta santo do Senhor, estava ali diante de 400 profetas de Baal. Ora, Baal era uma divindade a quem aqueles profetas invocavam. E diziam: Tu és o nosso Deus, responde-nos. E por fim, Elias, de uma forma até irônica, jocosa, ficava dizendo a eles: falem mais alto, talvez o seu Deus esteja dormindo e acorde. Será que ele não está viajando?
e mais jocosamente ainda, diz: será que não foi atender a necessidades? E depois Elias orou ao Deus que fez os céus e a terra e disse: Senhor, responde-nos com fogo, para que se saiba que há um Deus em Israel. Então há muitos deuses. Há muitas escrituras sagradas que não a Bíblia, segundo o conceito de cada um. Quando falamos em Jesus, conquanto seja um nome histórico, para muitos, Jesus é só um personagem, ou como algumas seitas definem, reconhecem que Jesus veio à Terra, esteve aqui, mas não é Deus. É um missionário de Deus, um profeta, um ser iluminado, mas não é Deus. Então, quando a gente dá as mãos, falando de Jesus, de Deus, da palavra, com uma terminologia toda evangélica, ou seja lá como queiram chamar, o conceito pode não ser o mesmo para aquelas pessoas. Por isso que nós não damos as mãos, porque nós cremos que a Bíblia Sagrada é a única regra de fé. Não é a Bíblia e mais a confissão tal, a Bíblia e a tradição. Não, é a Bíblia somente. Não é Jesus e mais tais intercessores ou Jesus somente. E, enfim, é a questão de conceito. Quando se fala em igreja, o que é igreja? Para alguns, é uma comunidade. Para outros, um grupo religioso. E assim muitos conceitos vão se formando. E nós não podemos esvaziar esses conceitos. Eu quero que você abra a Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Os 3 primeiros versículos. Eu sei que tem muita gente participando do culto pela internet. Não posso citar nomes, mas você sabe que eu sei onde você está. Então acompanhe aí como você está hoje. Gênesis 2, de 1 a 3. Diz assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Até aqui, que o Senhor nos ajude a entender a sua palavra. Se há um lugar difícil de nós andarmos e permanecermos, é o centro. Se há algo difícil de se administrar, é manter-se no equilíbrio. Há uma tendência nossa de se inclinar para um lado ou para outro. E como é fácil correr para o extremo. Mas manter o equilíbrio não é fácil. E o Evangelho traz como
essência, como natureza, como proposta. O bom senso, o juízo, o julgar todas as coisas e reter o que é bom. Propõe esse equilíbrio num campo bem geral. Mas na experiência humana, como é fácil ver como os extremos nos atraem. 8 ou 80. E falando de teologia, aí é que a gente vê um carnaval impressionante. Vejam se não é verdade. Eu vou pegar um ponto específico para ilustrar a introdução dessa palavra. Vamos pegar o exemplo da lei, que nos orienta a caminhada cristã. Eu tenho um encarte que eu fiz questão de guardar comigo. Eu fiz uma visita a uma casa já faz muitos anos e tinha nessa casa uma Bíblia, que é a Bíblia de uma seita dos nossos dias, dessa geração. E eu folheando a Bíblia, no final da Bíblia, depois do Apocalipse, vem um encarte. E é a lei da igreja. E eu fiquei tão impressionado que eu não conhecia aquela lei. No seminário, nos estudos posteriores, eu nunca tinha visto aquilo. E eu perguntei se eu poderia, onde é que eu poderia achar, se eu poderia levar aquela Bíblia. E a pessoa disse, não, isso aí ninguém usa, pode ficar. E eu agradeci muito, eu guardei e recortei. E eu tenho esse encarte comigo ali na minha mesa, para quem tiver curiosidade. Só para dar algumas pinceladas. Eles são legalistas, extremados, zelosos, comandam as suas muitas congregações e grandes congregações debaixo de intensa e rigorosa lei. Então, nesse encarte, que é a lei para a congregação, tem, só como exemplo, são algumas pinceladazinhas. Questão de vaidade. Então, tem vários artigos daquela lei sobre a vaidade. Então, pintar os olhos, tirar a sobrancelha, aparar o cabelo de tal forma, batom de tal cor, perfume importado. Se for membro, 3 meses de afastamento. Se for líder, 6 meses. E sobre a vida da congregação como um todo. Se alguém for apanhado em algum lugar, seja em casa, seja na rua, tomando Coca-Cola, se for membro, 2 meses. Se for líder, 4 meses. Se alguém for visto assistindo televisão, em casa, escondido, ou na rua em algum lugar, se for membro, 3 meses. Se for líder, 6 meses. Se alguém for apanhado em casa, seja por ignorância, criando passarinho numa gaiola, se for membro, 3 meses. Se for líder, 6 meses. É proibido dar carona à mulher
a menos que esteja acompanhado da esposa ou do esposo. Se alguém for apanhado, 1 ano, se for líder, está excluído. É proibido ao homem cortar o cabelo, deixar o cabelo crescer. E é proibido ao homem tirar a barba por baixo do pescoço. O homem não pode usar roupa vermelha. Meninas não podem andar de bicicleta. Se um menino for apanhado brincando de boneca, os pais serão punidos. 6 meses para membro, 1 ano para líder. É proibido colocar a igreja na justiça. Se for membro, 1 ano. Se for líder, está excluído. É o que eu estou me lembrando agora, aqui rapidamente, de um encarte dessa grossura de leis. Sobre tudo. Tudo sobre comida, o que pode comer, o que não pode comer, o que pode, o que não pode vestir, o que pode, o que não pode ouvir, o que pode, o que não pode ler. Detalhes. Quem sabe você já viu esse encarte. Por uma questão ética, não vou dizer o nome da denominação, mas depois de terminar o culto, qualquer um pode me procurar ou pode pedir só para eu mostrar. Eu não vou emprestar, porque aquilo que a gente não quer perder, a gente não empresta. Mas eu posso mostrar a você. É uma regra, é uma lei. A lei é essa. Só empreste aquilo que você não se importa de perder. Se for membro, 3 meses. Se for líder, 6 meses. E muitos são mantidos debaixo de pressão. É uma ditadura religiosa. As pessoas obedecem sem questionar. Um trabalho que é feito, digamos, a liderança que parte de uma pessoa indica um tipo de trabalho e convoca a igreja para estar ali. Você vai por curiosidade, você que não é membro, você vai por curiosidade e você vê a igreja em peso naquele trabalho. Um membro que diga que não vai, ou que não justifique depois dignamente porque não foi, é uma imposição, uma ditadura. Porque a obediência faz parte da carreira e da caminhada cristã. Mas aí vem o extremo. Aí vamos para o outro extremo, que é a libertinagem, o avacalhamento, a indisciplina, a falta de compromisso total, o esvaziamento de significados, a relativização das coisas. Eu já estive em alguns encontros, alguns congressos da nossa igreja, e às vezes é chocante ver certas coisas. A feira que é, às vezes o ambiente, no entorno da sala, da congregação onde se prega a palavra. Uma feira. E às vezes dentro da congregação onde se está pregando a palavra de Deus. Pessoas conversando, mascando chicletes, o pé em cima da cadeira adiante, gente com fone de ouvidos, para ver um fone de um lado e a Bíblia na mão do outro para ver o resultado do futebol. Conversa paralela, gente que se levanta e sai,
e vai ao banheiro, e volta, e vai tomar água, e sai, e vai tomar cafezinho, e nos congressos vai, e volta com pipoca, e volta com um doce, só falta trazer a quentinha. Uma avacalhação. De um lado, um legalismo extremo, xiita, chato, e do outro, descompromisso, irreverência, uma vida quase profana, ao ponto de ouvirmos muitas vezes dizerem, permitam-me, ao nosso respeito, que nós somos católicos mansos. E vermos quão distantes da palavra nós estamos. Eu quero dizer a você nesta manhã, em primeiro lugar, nós não somos legalistas. Nós não procuramos justificar-nos ou nos justificar na lei, porque conhecemos a palavra. E a lei não nos justifica. Pelo contrário, a lei nos condena. Reconhecemos que não é pela lei de Moisés, nem toda a lei do Velho Testamento, que somos salvos ou que poderemos ser salvos. O apóstolo Tiago deixa bem claro isso quando diz que aquele que procura se justificar na lei está perdido, porque ainda que ele cumpra toda a lei e tropece em um só ponto, ele continua agora culpado de toda a lei, porque ele feriu a lei. Não há como cumprir a lei. Ninguém pode ser salvo pela lei. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele reforça ainda mais essa ideia, quando diz que decaiu da graça todo aquele que procura se justificar na lei. E diz, ou a lei, ou Cristo. Há uma incompatibilidade quanto à salvação entre lei e graça. A lei não salva. Nós somos salvos pela graça. E sabemos disso. Aí uns dizem assim, então, nós estamos eximidos de cumprir a lei, já que a lei não salva. E encontramos muitos hoje dizendo, olha, eu não tenho nada com o Velho Testamento, não tenho nada a ver com a lei, porque eu estou na graça. E a graça, é favor imerecido. Então, mesmo que eu peque, mesmo que eu desande, mesmo que eu ande em caminhos errados, estou debaixo da graça, a misericórdia de Deus cobre todo o pecado, a lei já passou, eu estou eximido de cumprir a lei. Olha os extremos. Então, deixe-me explicar a você de forma breve essa questão. Primeiro, sobre essa questão. Quando nós estamos eximidos de cumprir a lei como rito, é no sentido de justificação para a salvação. Porque não é pela lei que somos salvos. Mas isso não nos exime de cumprir a lei moral de Deus. Segundo ponto sobre essa questão da lei. Muitas leis foram abolidas. Não fazem sentido para nós. Não nos dizem mais respeito, nem temos mais que cumprir um só ponto delas. Vou dizer alguns exemplos de algumas dessas leis. Eram chamadas as leis cerimoniais.
As leis sobre como imolar o novilho, o cordeiro. Juntar a família, e cada família trazia uma pomba, trazia um cordeiro, ou trazia um novilho, de acordo com o número dos seus membros. E também de acordo com o pecado que era cometido. E Levítico fala sobre isso. Eram as leis cerimoniais. Não sacrificamos mais. O sacrifício já foi feito por Cristo na cruz. Não temos mais que cumprir isso. Existiam as leis civis, muitas delas, para orientar e guiar um povo peregrino na terra. Não diz mais respeito a nós, essas leis que foram dadas aos hebreus, especificamente num tempo específico para eles. Mas existe a lei moral de Deus, que permanece. Então, não terás outros deuses diante de mim, que é o decálogo, que é um resumo da lei moral de Deus. Continua de pé. Não farás para ti imagem de escultura, nem de qualquer outro símbolo, nada, nenhuma outra imagem do que há no céu e na terra. Está de pé. Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem nada do que pertence ao teu próximo. Honrar pai e mãe, toda a lei moral de Deus está de pé. Não vou nem para a bandalheira, nem para o extremismo legalista, mas no centro. Então, baseado nisso, é que hoje muitos estão racionalizando e relativizando as coisas sagradas, as coisas da igreja, as coisas do Senhor. Exemplo. Não sei se você recebeu na Joana Angélica. Isso tem pouco mais de um mês. Um pouco mais de um mês. Pelo menos eu recebi o meu papel. Alguém escreveu falando sobre o dízimo. Que o dízimo é um absurdo que pessoas inteligentes continuem ainda... Estou colocando as minhas palavras, mas é mais ou menos isso. Que pessoas inteligentes não podem se escravizar à manipulação da igreja com relação ao dízimo. Porque o dízimo é um item da lei. O dízimo era um procedimento da lei. E no tempo da graça não existe dízimo. Então a igreja não pode manipular os seus fiéis nessa direção. Inclusive eu tenho esse papel aí também guardado comigo. Primeiro, o dízimo aconteceu antes da lei. Quando Abraão levou o dízimo de tudo que ele tinha aos pés de Melquisedeque, que era um tipo de Cristo. Homem sem princípio de dias e sem o final deles. Sacerdote eterno. Sacerdote de Salém, que era a antiga Jerusalém. É um tipo de Cristo. E Abraão, movido pelo Espírito Santo, não havia lei sobre isso, ninguém havia falado nada sobre isso. Ele levou o dízimo e entregou ali. E pensando nisso, eu li esse texto do capítulo 2 de Gênesis, falando sobre o 7º dia. Não somos sabatistas.
nem legalistas. Não olhamos para a Bíblia ao pé da letra, recortando cada frase fora do seu contexto. Temos uma teologia que nos leva à reflexão, à análise, a juntar as coisas, a entender o todo. E notem vocês que a questão do descanso e da consagração de um dia, conquanto esteja na lei moral de Deus, que é um resumo, que ordena a todo o povo de Israel a santificar um dia. Êxodo capítulo 20. Esse é um elemento que está exposto antes da lei de Moisés. É um princípio. É um princípio que está ligado não à conveniência dos homens para ordenar as coisas, como as leis civis, e orientadoras, como as leis cerimoniais. É um princípio que está ligado à própria pessoa, personalidade, natureza de Deus. Vou ler de novo para você recordar. Diz assim, verso 2: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como o Criador fizera. Não foi homem que inventou, e nem é um item da lei, é um princípio estabelecido pelo próprio Deus. E você depois chega em Hebreus capítulo 4, e encontra uma referência ao descanso de Deus. Não entrarão no meu descanso. Hebreus capítulo 4. Deus se refere à glória eterna que passaremos com Ele, ao céu. Se refere à eternidade como sendo o seu descanso. Se o céu é o descanso prometido por Deus, então aquele 7º dia que Deus santificou tem uma ponte para o Apocalipse. Tem um significado espiritual aí. Pastor, qual é então? É que nós temos uma diferença entre o Egito e Canaã. Temos uma peregrinação e temos um lugar de descanso. Peregrinamos e descansamos. Somos afligidos, gozaremos a paz. Passamos por tormentas e somos libertos do mal. Estamos hoje, como igreja militante, alcançaremos o status de igreja triunfante. Trabalhamos e vamos descansar. Corremos atrás das coisas materiais, mas depois nos abraçamos às coisas espirituais. Então, descansar, separar um dia, consagrar um dia a Deus, as coisas de Deus, não é invenção humana. Nem é algo ligado rigorosamente à lei de Moisés, como alguns dizem, é a lei de Deus. É um princípio moral de Deus.
e espiritual estabelecido antes da lei, muito antes da lei, é o descanso, um dia santificado. E entendendo assim, a igreja cristã primitiva entendeu a natureza, a essência, que é o que eu tenho buscado ensinar nas manhãs de domingo aqui, a essência. E entendeu que Shavat, ou Sabat, ou sábado, não é o dia específico do calendário. A palavra Shabat significa mesmo descanso. E por entender que esse descanso aponta para algo espiritual que Deus santificou, é que a igreja cristã primitiva, diante do ministério de Jesus, da sua ressurreição, da sua aparição sempre em dia de domingo, da sua ascensão sempre que num dia de domingo, eles consagraram o domingo como sendo o dia do Senhor, o dia da ressurreição, o dia da nossa redenção, o dia que significa para nós o dia em que a vitória de Cristo reinou sobre a morte espiritual. Consagraram o dia do Senhor como sendo o domingo. E de lá para cá, em todas as gerações, em todos os lugares, em todas as culturas, a igreja cristã, evangélica, reformada, reserva, separa, consagra o domingo para cultuar a Deus. O domingo como sendo o nosso dia de descanso. Mas não pode ser só para descansar o corpo. Descanso aí tem um teor espiritual. Deve ser o dia para a gente esvaziar a mente das coisas desse mundo e procurar se encher das coisas de Deus. E essa essência, esse teor, é o que faz a diferença entre um crente piedoso que procura agradar a Deus e um ímpio, apenas religioso, que olha para a igreja como aquele lugar onde ele vai desafogar muitas vezes as suas culpas, seus remorsos e nada mais. Ou como alguém que durante o carnaval deságua toda a sua maldade, promiscuidade, cai mesmo na podridão, e na quarta-feira põe cinza na testa e vai para casa achando que fez a coisa mais sensacional, esperando a próxima folia. Ou alguém que passa em frente a uma igreja e vê uma cruz, independentemente se ela discerne que aquela é uma igreja evangélica ou não, é uma igreja e ela faz o sinal da cruz, e você vai perguntar o que aquilo significa, ela não tem muita noção daquilo. O que é que estamos fazendo aqui nesta manhã? Buscando a Deus. E eu finalizo essa mensagem recordando o que falei. Primeiro, não somos legalistas, porque cremos que a salvação é pela graça, mas nós identificamos que a lei moral de Deus e a sua palavra permanecem de pé para nós. E sobre isso eu não tinha falado, vou falar em 10 segundos. O próprio Cristo, que cumpriu a lei, caminhando para Emaús, falou a 2 discípulos que iam com ele, e disse sobre tudo o que a seu respeito consta em todas as Escrituras. Ele referendou as Escrituras.
que era o Velho Testamento. Não havia o Novo Testamento ainda escrito. Segundo lugar, eu falei que a questão do descanso, do dia do Senhor, não é um item da lei de Moisés. Está lá como um resumo. Mas é um princípio que vem muito antes da lei. Está no nascedouro da história. Antes mesmo de o pecado entrar na raça e trazer morte. E finalizei dizendo que a essência, o conteúdo desse descanso é algo espiritual ligado à história da salvação. Assim como tem o tempo de trabalho, o tempo de descanso, há o tempo da peregrinação, há o tempo da glorificação. Então, quando a gente vem à igreja no domingo, a gente não vem apenas cumprir um item da lei, apenas obrigado. A gente vem porque entendeu. Entendeu que nós fazemos parte da aliança e que é um privilégio para nós estarmos aqui. E porque sabemos que aqui é a casa de Deus, não o templo. A gente respeita o templo, essa é uma casa que tem muito significado para nós. Mas se as paredes caírem, a igreja não cai. Mas a congregação dos santos, a presença de Deus, os elementos sagrados que não podem ser esvaziados. A gente não canta músicas, a gente canta hinos, cânticos espirituais, salmos. Não é música somente. O que a gente faz aqui não é uma apresentação, é uma adoração. O que eu estou fazendo aqui não é palestrando, estou pregando a santa palavra de Deus. Nós não podemos esvaziar os conteúdos. Domingo não é mais um dia no calendário, é o dia do Senhor. Para a nossa alegria, um privilégio para nós. Então você que está em casa, vendo pela internet, porque não pôde vir, por alguma razão, meu irmão, Deus conhece o seu coração. Deus sabe todas as coisas. Ele sabe de tudo, mais do que você mesmo. Mas se você está aí, porque negligenciou, porque julgou coisa de somenos, menos importante, ou porque já se acostumou a vir de manhã, ou não vir à noite, ou escolher o culto, ou fazer corpo mole por alguma razão, ou estar desanimado, Deus também está vendo. Não podemos esvaziar os conteúdos. Este é o dia que o Senhor santificou. Que Deus abençoe a sua santa palavra nesta manhã. E que aquilo que porventura tenha sido uma palavra humana, uma palavra que foi mal escolhida, eu tenho certeza que o conteúdo chegou para mim e para você. Que seja isso que ocupe nosso coração em nome do Senhor.